Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos e já pensou que quando morrer será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então, você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, né, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né? Que nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá?
que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso, da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, né? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imagina o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Está vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim. E o céu para mim pode ser o inferno para o outro quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então eu não tenho o direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final.
E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida, você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. Ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever o céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança, e que vai ser dado. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos, que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho
e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fico envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né, foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica. Senta. Como é que é? Peraí, só que eu estou vendo. Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, gente, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real.
E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Padre Fábio, aos 19 anos conheci meu esposo. Primeiro e único namorado, nos casamos e tivemos vários filhos maravilhosos. 3 filhos maravilhosos: Nelsinho, Daniel e Walter. Daniel, portador de autismo, aos 2 anos e 8 meses descobrimos e demos início a uma maratona de pesquisas e acompanhamentos médicos para ver o que poderíamos fazer para ajudá-lo. Nelsinho, mais comunicativo, aparentemente o que estava sempre de bem com a vida, resolveu cursar psicologia, dizendo que o objetivo seria ajudar de uma forma mais direta o seu irmão, uma vez que ele sabia que na falta da minha falta e na falta do pai, ele seria o responsável pelo Daniel e possivelmente gostaria de encontrar uma cura para os problemas do irmão. No entanto, no início do 7º período do curso, ele desenvolveu uma depressão e quando fomos fazer terapias para ajudá-lo, também descobrimos que ele era portador de transtorno bipolar do humor. Tentou suicídio por 3 vezes. Nesse meio tempo, nosso terceiro filho, Walter, teve síndrome do pânico. Em 22 de abril de 2006, Daniel nos deixou. Fez uma parada cardíaca e foi para o céu quando tinha 22 anos. Nelsinho, por sua vez, com a morte do irmão, desistiu do curso de psicologia, estava no 8º período, dizendo que o curso não tinha mais sentido para ele. Retornou para casa para tentar um outro curso, se interessou por veterinária e ficou fazendo um cursinho para prestar vestibular. Ao convite do pai, Nelsinho decidiu fazer o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. No final de novembro, teve uma outra crise de depressão, nos comunicou e foi participar do encontro só nos dias 2 e 3. No dia 2 teve outra crise, tentou sair do encontro e quando fomos comunicados, eu e meu esposo fomos correndo para a sala onde tínhamos instalado vigília e o entregamos a Deus. Ele teve um lindo reencontro com o Senhor no dia seguinte, estava muito feliz. Fez uma confissão abertamente, pediu perdão pelas vezes que atentou contra a vida,
Tudo isso em público, durante a missa. Foi o primeiro a comungar. O recepcionamos com muita alegria e esperança, mas na madrugada do dia 4, ele se suicidou. Enforcou-se na frente de casa e estava com 24 anos. Faziam 7 meses da partida do meu outro filho, Daniel. Fiquei desnorteada, mas sempre que paro para ouvir o meu interior, meu espírito está cantando belíssimas melodias e sei que é o próprio Deus me acalmando. Tudo isso que vivo hoje com Walter e meu esposo Nelson são amores que estão perto e tão distante, tão presentes e tão ausentes. Agora existe uma outra coisa, Padre. Deus imprimiu sua marca entre a ausência e a presença, entre a distância e a proximidade. É o seu amor que está acima de toda dor. Quando nos deixamos guiar por Ele, Ele coloca sua mão entre a dor e o desespero e não deixa que nós percamos a razão. Tudo passa, até o que pensamos que não passa, só não passa o amor de Deus. A gente sabe o quanto que é desafiador neste momento de dificuldade a gente encontrar um sentido para a vida. A gente sabe o quanto que é desafiador para o ser humano ele encontrar um motivo para prosseguir, mesmo no momento que parece que nem existe estrada. Quanta tragédia, quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E acaba você também se recordando daquilo que num determinado momento da sua vida você passou e que parecia que não tinha solução mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos esbarramos em situações que parece que retiram todas as possibilidades das nossas mãos. É interessante que quando essas realidades crescem dentro de nós, a primeira tentação que nós temos é a de desistir. É aquela sensação de que nós não temos forças suficientes para a gente poder continuar de pé. E é nessa hora que justamente o absolutamente contrário acontece. Sobretudo nas pessoas que conseguem, sobretudo na vida daquelas pessoas que conseguem entregar isso nas mãos de Deus. Que não é apenas um deixo lá e esqueço. Não, entregar nas mãos de Deus é a gente aceitar o silêncio da situação. Entregar nas mãos de Deus é a gente reconhecer que hoje, humanamente, nós não temos como explicar o acontecido. E que um jeito que nós temos de sobreviver a tudo isso é então a gente descansando em Deus. É muito desafiador mesmo a gente ser capaz, a gente ter que viver a presença na ausência. Como é que nós podemos fazer o outro ressuscitar? A gente, no momento em que o outro vai embora da nossa vida, a maior indignação que nós temos é essa. Como é que uma pessoa que está tão viva dentro de mim vai ser sepultada agora? Você sepulta o corpo. E aí depois que sepulta o corpo, você começa a descobrir o que desse corpo está sendo ressuscitado em você. O que pertencia àquele corpo, mas que extrapolava a experiência de ser material. Não é um braço que você ressuscita, não é uma mão que você ressuscita, uma boca, não. Mas é alguma coisa daquela boca que sorria, daquele braço que agia, que ficou dentro de você. É interessante isso. O outro com seu poder de presença, o corpo do outro. A sua experiência com o outro foi uma experiência física, mas foi também uma experiência que extrapolou a realidade física. Ressurreição é isso. O bonito da gente entender a ressurreição de Jesus é que antes de ser a experiência de um sepulcro vazio, de um corpo que não está mais lá, de um corpo que estava vivo, morto e que agora está ressurreto, a experiência que os discípulos fazem é a experiência de perceber o que do Cristo estava vivo dentro deles. E essa é a experiência de ressurreição que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, a experiência de perder 2 filhos. De alguma forma esses filhos estão dentro de você. Não tem como você dizer que esse filho não está em você. Não tem como você negar, não tem como você dizer que esses meninos morreram totalmente, não. Estão na experiência daquilo que você viveu com eles, nas noites em que você cuidava, nas noites que você acordava para ir lá, ver as necessidades dele, quando eram crianças, e tudo aquilo que você ensinou como mãe, e de alguma forma hoje estão aí registrados
todas essas informações, fazendo a experiência da ausência ser de alguma forma a presença. Não está fisicamente mais no meio de nós, mas a gente pode percebê-lo em você. Cada vez que você fala da sua dor, de alguma forma você ressuscita, você faz justiça, à morte, a essas partidas tão inesperadas de 2 filhos que foram embora tão jovens. É um desafio, minha filha, e a gente agradece muito a Deus por você ter aceitado esse desafio. A gente agradece muito a Deus a oportunidade que você teve, ou melhor, que você viveu para poder todas essas realidades que você experimenta, mas ao mesmo tempo com tanta luta, com tanta força. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade, alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde, tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo, não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu, ficou ali, na sarjeta. Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, o que meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo,
para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim, objeto dos outros, objeto do prazer dos outros? Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito, mas que pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. E se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também. Ao contrário, quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela. Depois, a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo.
A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro, nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado, nós temos medo de não dar conta, nós temos medo da solidão, nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim. Mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está dando uma bonita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Como é fácil a gente começar a perceber que a nossa vida está sendo de qualquer jeito, que nós vamos vivendo uma vida de qualquer jeito, que nós vamos construindo os nossos dias a partir de escolhas que não trazem sabor à nossa vida. É lamentável quando nós descobrimos que o nosso feijão está pagão,
ou que nós viramos, nos tornamos um feijão pagão, sem sabor, sem tempero. E nessa hora, chega alguém na nossa vida e empresta um pouquinho para a gente. Eu não sei se tem uma coisa que possa aliviar mais a gente do que no momento que a gente se sente só, que alguém olha nos nossos olhos, segura a nossa mão e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui é uma palavra, é uma frase que tem o poder de aliviar a solidão. Já observou isso? Quando você era criança e que você se sentia no escuro, sozinho, e de repente você, sua mãe, seu pai, alguém que era maior que você dizia: preocupa não, eu estou aqui. Humano amor de Deus. Quando o Espírito Santo toma conta da gente e a gente sai do processo da inconsciência, quando a gente começa a ficar mais atento à vida, nós vamos descobrindo que há um jeito de viver maravilhoso que faz a diferença na vida dos outros. Aquilo que Eliana dizia. A experiência de emprestar sentido, de emprestar sabor a quem não tem, de você colocar um pouquinho de cores na vida de quem está vivendo no preto e branco, de você começar a descobrir que o significado da vida cristã e que a ação do Espírito em nós é justamente para moldar o nosso coração e transformá-lo, para colocar uma sensibilidade rara dentro de nós. Oh, minha gente, cada vez mais eu me convenço, o mundo está marcado pela insensibilidade. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas no seu mundinho mesquinho, nas suas necessidades particulares, e muitas vezes nos falta disposição de olhar até mesmo do lado, atravessar a mesa. A pessoa está sentada do outro lado, mas está distante de nós a quilômetros e quilômetros de distâncias, porque nós estabelecemos distâncias o tempo todo. Nós não vivemos para aproximar muitas vezes. Uma vida fora de Deus, uma vida longe do Espírito, é uma vida que causa distância o tempo todo, ao contrário do processo de Deus em nós, que nos ajuda a fazer pontes. Você sabe muito bem o que significa isso, dormir ao lado de um homem a vida inteira e achar e perceber que existem quilômetros e quilômetros de distância entre o seu coração e o dele. Ou você esbarrarem nas mesmas pessoas todos os dias e você perceber que elas não estão ali, que você não escuta delas. Eu estou aqui para o que precisar de mim. Se for preciso, estendo a mão. Se for preciso, estou do seu lado. Se for preciso, luto contigo. Nós não escutamos isso. E isso nós não precisamos dizer, não. Muito embora às vezes é bom a gente lembrar para o outro que a gente está do lado dele, para emprestar um sentido, para emprestar um sabor, assim como nós pedimos para o vizinho um salzinho para temperar a nossa comida. Um pouquinho de verdade. Você já observou quantas vezes as pessoas nos emprestam a verdade dela para nós? Quando você percebe que aquela pessoa é autêntica e aquilo te contagia. Nossa, como é bom, como ela sabe ser verdadeira nas pequenas coisas. Conversão é isso, minha gente. Vida no Espírito é isso. É nós começar a descobrir que existe um jeito antigo de viver que não vale mais a pena. A verdade é o caminho mais simples, mas nós insistimos em permanecer na mentira, nas pequenas coisas. Observou? Lá em Minas nós mentimos com uma facilidade. Eu só falo da minha terra. A gente vai lá, às vezes eu vou passar 2 dias na minha terra. Todo mundo que passa por mim, claro, meus amigos, vai lá em casa tomar um café. Eu vou. Mentira! Eu sei que eu não vou coisa nenhuma. Mas eu falo, eu vou. Nós somos assim. Nós temos medo de magoar. Nós temos medo de falar a verdade. Sargento, ficou chateado comigo. Fala que você vai. Depois eu falo para ela que não teve tempo. Os bastidores da mentira. São Pinóquio, rogai por nós. Tem gente que o padroeiro é São Pinóquio. Pode observar o quanto que nessa preguiça, nesse jeito velho de ser, não é verdadeiro. Quantos rodeios às vezes você tem que fazer para conseguir o que você quer, porque você insiste em fazer o caminho mais longo do que ir direto na verdade. Jesus já dizia: a verdade vos libertará. Por uma razão muito simples: a mentira nos aprisiona o tempo todo. Nossa Senhora, como é que eu vou fazer para falar? Já sei. Vou ligar para ela e vou falar para outra que eu estava lá
Aí ela confirma, fala que a minha amiga também, a outra fala, não, tem que minar. Antes de fazer uma coisa que eu não posso contar, eu tenho que ligar para 30, 40 pessoas para elas mentirem junto comigo. E o problema, se uma dessas entende errado, aí o trem vai desencadeando, vai caindo tudo, não é? Você vai ficando prisioneira. E pior que um não sabe o que o outro falou, aí fica olhando para o outro assim, como é que é mesmo? Mentiroso tem tudo a mesma cara. Gagueja. Sabe o que é? Quando começa assim, sabe o que é? A mentira a gente acha que é o caminho mais fácil por uma razão muito simples. Ela anestesia aquele momento que você tem que enfrentar. Você acredita na própria mentira. Você acha que a mentira é o caminho mais simples e não é. Às vezes a gente choca quando a gente é verdadeiro. Lá em Americana, eu fiz um show lá quarta-feira, né? Na hora que eu tava saindo, um rapaz, tadinho, estão aí, ó. Um rapaz muito educado, e virou e falou assim, Padre Fábio, esse é meu telefone, depois você liga pra mim? Eu falei, eu não. Aí me olhou assustado, né? Eu falei, meu filho, não vou ligar pra você não. Eu não vou prometer uma coisa que eu não vou fazer, gente. Então na hora que a gente é verdadeiro, a gente choca a pessoa, mas pelo menos você coloca a situação do jeito que tem que ser. Nós não temos que ficar prometendo para o outro aquilo que não vamos cumprir. Já chega aquilo que a gente não cumpre. É melhor sermos verdadeiros e causar um susto no outro e ensiná-lo que a verdade é melhor, a ter que ficar criando uma mentira, uma teia de mentira, onde a gente mesmo já não sabe mais o que faz depois. Emprestar um sabor é isso, Eliana. Eliana estava dizendo. Quantas vezes uma pessoa lhe emprestou este sabor? Ela foi verdadeira com você, lhe chocou naquela hora, mas você descobriu que a verdade vale mais a pena. Dá muito menos trabalho ser verdadeiro. Muito menos. Dá trabalho demais mentir. E o pior, a gente tem que colocar o outro na mentira da gente. Eu faço isso, gente. Crio uma teia de mentira às vezes para mim e põe os outros no meio. Mas na hora que a gente toma consciência daquilo, às vezes a gente mente sem perceber o malefício que nós estamos causando ao outro. Sem percebermos que nós estamos causando um malefício, que nós não estamos educando na verdade. É a história das crianças. Gente, esses meninos escutam mentira demais de nós. Mas não é pouca, não. Não é pouca. E nós mentimos na boa intenção. Vovó não morreu não, bem. Tá só dormindo. E dorme nesse lugar desconfortável desse jeito? Morreu. Acabou. Morreu. Padre, não. Gente, é a vida. Ou nós começamos a educar os nossos filhos para a verdade, vamos contando para ele. Claro, você não vai chegar aí e falar, olha meu filho, contar para uma criança aquilo que não é próprio do mundo dela. Mas nós temos que descobrir um jeito de emprestar a verdade para ela, do jeito que ela vai saber captar. Não tem outro jeito. Porque senão o Espírito Santo vai perdendo a oportunidade de nos conduzir para a santidade, porque a santidade é a leveza que nós vamos assumindo. É a leveza que nós vamos assumindo no nosso jeito de viver, de ser. E por isso que muitas vezes a presença de uma pessoa naquela instante, naquela hora, nos ajuda a viver a verdade. Porque às vezes a vida ela é tão dura com a gente que nós não damos conta de apreendê-la sozinhos. Pode observar. A mesma coisa a tristeza. Você não suporta a sua tristeza sozinho, nem a sua alegria. Os dois têm que ser compartilhados. Por isso que quando acontece uma coisa boa em você, com você, você lembra o tempo todo das pessoas que você ama. É o desejo natural de partilha, de emprestar aquele sabor que está sendo seu para aquele. É igual ouvir uma pregação. Nossa, mas a comadre tinha que estar aqui, gente. Inteirinha para ela essa pregação. Impressionante. Ainda liga, né? Tem um padre falando a canção nova que eu acho que você precisava ouvir, viu? Desliga o telefone. Bem arrogante, né? Você precisa ouvir. Nós ficamos emprestando isso, é bom mesmo. Essa alegria que você experimenta e que você empresta para o outro, não quero só para mim. Assim nós vamos nos contagiando no processo da mudança do comportamento. Quando você percebe que você vai deixando
tudo aquilo que era própria desse homem antigo, dessa mulher antiga, porque você descobre que não dá para levar os dois juntos. Se você opta pela verdade, você não vai conseguir levar no mesmo saco a mentira. Não dá. Na hora que você descobre o tanto que é bom ser verdadeiro, que vale a pena falar a verdade. Minha filha, eu não vou tomar na sua casa café, por uma razão muito simples, eu só tenho 2 dias aqui. Não tenho tempo. Você descobre que você fica mais leve nessa hora. Que você foi verdadeiro, não precisou mentir em pequenas coisas. Porque as grandes mentiras, elas vão construindo assim. E naquela hora você empresta para o outro um bom significado, um bom modelo. Porque ali você está sendo a propaganda viva deste evangelho. O evangelho é mais vivo, ele é mais pregado, ele é mais vivido a partir do momento em que nós o testemunhamos com o nosso jeito de ser. De não é apenas uma teoria, não. Eu descobri na minha prática, você descobriu na sua, que vale a pena o seguimento de Jesus e que não é um peso. As distrações que me retiram de perceber esse tempo. Ah, padre, mas é muito angustiante pensar assim. Não, não é não. Eu não estou te propondo um jeito angustiante de viver. É um jeito prudente de viver. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipiani, lá de Belo Horizonte, está fazendo aniversário. Você sabe que eu não costumo citar nome de ninguém aqui, porque senão vira um festival. Ah, manda um abraço para minha mãe, um abraço para meu pai, aniversário dele. Não. Mas a Mônica é uma pessoa que eu admiro muito. Foi nela que eu me inspirei para fazer as lâminas de porcelana naquele personagem. Que virou uma piada entre eu e ela, assim. Eu nunca fiz lâminas de porcelana. Mas a Mônica é um ser humano que eu admiro de verdade. Eu admiro tanto que às vezes eu me emociono de vê-la viver. Outro dia mesmo, ela fazendo uma declaração de amor assim pública para uma outra amiga dela, ela me fez chorar com o que ela falava, da maneira como ela falava. Porque a Mônica é intensa. A Mônica é um ser humano para quem Jesus diria assim, eis aqui, igual ele falou, eis alguém que eu não encontro hipocrisia. Ela pode ter as hipocrisias dela, mas ela é tão para fora, ela vive tão intensamente, que não sobra muito espaço para hipocrisia. Ela é uma grande decoradora, uma mulher de um bom gosto. E eu aprendi a amar a Mônica como se ela fosse minha irmã. Sabe como começou a minha história com ela? Ela decorava o meu camarim em Belo Horizonte. E um dia a Léo chamou atenção para mim, padre, quem faz o camarim é a Mônica. E foi amor à primeira vez. Quando eu olhei para a cara dela, aquele sorriso, aquele jeito espontâneo, ela é muito engraçada. O botox dela não dura nem 2 dias. A médica já falou para ela, Mônica, quando você ficar fazendo essa caretada para falar, seu botox não dura nem 15 dias. A doutora Jandira fala para ela direto. Ela chega, acho que você aplica botox vencido em mim, ela fala, que não dura nada. Aí a Jandira, claro, você só fala. É um ser humano que dá prazer de ter por perto. E se tem uma coisa que ela amadureceu com o tempo, eu falo isso com todo o amor do mundo, ela sabe disso, que há mais ou menos uns 15 dias ela veio e me abraçou e ela falou assim, eu agradeço demais a você pelo meu crescimento espiritual, por tudo que Deus fez na minha vida através de você. E eu sabia que esse crescimento espiritual, por aquilo que eu sei dela, o crescimento espiritual que ela se refere é a capacidade que hoje ela tem de distinguir o que importa do que não importa. Porque apesar de ser tão especial e não ter espaço para não realização, teve um momento da vida que ela ficou perdida nela mesma, fazendo escolhas que não eram escolhas que Deus faria por ela, com ela. A gente se perde do caminho, né? A gente se trai. Então Mônica estava se traindo muito. Ela estava tomando decisões e fazendo escolhas que machucavam profundamente quem ela era. E quando ela me abraçou e disse que cresceu muito espiritualmente comigo, do meu lado, eu sabia que ela se referia a essa percepção do tempo.
E é isso, minha gente. Fazer aniversário, o que significa isso? É você perceber o tempo. É você olhar para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já escolheu. E você ficar confortável diante de tudo que não deu certo, mas também diante de tudo que valeu a pena. É você olhar para a matemática dos seus dias, para a matemática da sua vida, não sei quanto tempo você viveu, não sei qual é o seu número hoje, não sei quanto tempo você tem pela frente, isso é mistério. Mas você nessa matemática chegar à conclusão de que está pelo menos na justiça com você. Você está sendo justo. A sua relação com você está sendo justa. Porque você está percebendo o tempo. Você não está se permitindo levar por todas essas tecnologias e pensar que todos nós achávamos que o Monsenhor Jonas Abib estava louco. Quando há 30 anos numa pregação eu ouvi esse homem dizendo: no futuro muito próximo, todos nós teremos um chip. Nós seremos rastreados. Nós receberemos tudo, todas as influências do mundo no chip que nós teremos. Todo mundo achou que ele estava louco. Há 30 anos isso. Eu estava nessa pregação. Ele dizia que era um movimento de modernidade que na época se falava muito, que chamava muito de nova era, lembra? Dentro da renovação carismática falava-se muito da nova era. Monsenhor Jonas dizendo que a nova era viria justamente para que o diabo pudesse nos acessar com muita facilidade. Através de um chip. Eu achei que ele estava louco. Está aqui. O chip está aqui. Sim, o diabo pode me acessar por ele. Para me retirar das pessoas que me amam, para me levar à traição, para me levar a uma exposição daquilo que eu tenho de pior, para me fazer ser deselegante com as pessoas, para eu ficar prestando atenção numa tela pequena que me priva do mundo que está à minha volta, ou então para me fazer ficar interessado por um mundo que não é meu, que não tem absolutamente nada a ver comigo, que não me enriquece em nada e que só me retira o tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, num documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Na rotina dura da sua vida, faça de tudo para você ter o seu tempo, para você percebê-lo. E percebendo, você viver com a qualidade que você merece.